Entrar na palavra de Deus, eu convido a você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14. Glória a Deus. João, capítulo 14. O verso 1, o verso 6 e o verso 16. O verso 1 vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ao verso 6 vai dizer assim. É João 14, e o verso 1. Agora vamos para o verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O verso 16. Eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Amém? Este evento aconteceu antes, alguns momentos antes, alguns minutos, não sei, algumas horas antes de Jesus ser preso. Era a última ceia a qual ele estava reunido com seus discípulos. E estando Jesus ali com seus discípulos e conhecendo tanto a intenção, a mente, o coração, ele percebeu que seus discípulos estavam preocupados, estavam aflitos, estavam com seus corações perturbado. E a primeira palavra que ele disse: não se preocupa, não deixe o seu coração triste. E ele vai dizer uma palavra a qual nós precisamos, a humanidade, o homem precisa ter: crer. Jesus, ele disse para os seus discípulos: você precisa crer, você precisa acreditar. E nós vamos ver que em Hebreus capítulo 11, verso 1, vai falar sobre a fé, sobre o crer. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas não vemos. A palavra de Deus também em Marcos 16 e 16 vai dizer que quem crer e for batizado será salvo. E o mesmo Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que é impossível agradar a Deus sem fé. Aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. E João capítulo 11, verso 40 vai dizer que quem crer verá a glória de Deus. Jesus já estava há quase 3 anos com seus discípulos. Os seus discípulos já estavam recebendo o discipulado de Jesus aproximadamente já seus 3 anos, findando seus 3 anos. E eles viram milagres, viram prodígios,
viram vidas sendo restauradas, pessoas sendo ressuscitadas. E muitas das vezes nós queremos colocar na numerologia o crer. Aí eu tenho muito tempo de crente. Ah, você é novo, você chegou agora, você aceitou Jesus agora. Lembro-me aqui agora que Jesus chegou para um certo centurião e disse: não vejo aqui tamanha fé como a sua, não vejo aqui pessoa crendo igual você está crendo. E aquele centurião disse: apenas uma palavra que o Senhor disser, o meu criado, o meu servo vai ser curado. E Jesus estava exortando os seus discípulos: olha, vocês precisam crer tudo aquilo que vocês viram acontecer. Vocês precisam de crer tudo aquilo que eu disse. Vocês precisam de crer. Não ver, eles viram. É por isso que o Senhor fala, a Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Então a primeira coisa, o primeiro passo é crer que Jesus existe. Crer que Ele é galardoador. Crer na sua palavra. Crer e verá a glória de Deus. E no verso 6, vai ter 3 palavras reveladoras que Jesus disse para as nossas vidas. Ele disse que Ele é o caminho, que Ele é e que Ele é a vida. Nós podemos observar em muitas religiões que se tem por aí, as pessoas vão falar sobre o caminho e vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. O hinduísmo, Krishna vai dizer que qualquer caminho que o homem seguir leva a mim, leva a ele como Deus. O budismo, o Buda vai dizer, fala que ensina o caminho para cessar o sofrimento. O islamismo vai dizer que Maomé ensina o caminho que leva ao Deus e que dá a graça. E Jesus, ele não só ensina o caminho, ele vai dizer que ele é o caminho. Nós podemos observar que Jesus, ele não é uma religião, porque a religião tem um começo, tem um meio, tem um fim. Vem de religare, de ligar. E Jesus, ele é o caminho. A palavra do Senhor, ele vai falar que ele, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Antes de tudo existir, ele já era. Então Jesus, ele estava ali ensinando para os seus discípulos que ele é o caminho, que ele, aquilo que ele estava dizendo para os seus discípulos, não só apenas estava ensinando o caminho que eles deveriam seguir, mas que se eles seguissem a Jesus, que é o caminho, eles iriam chegar ao seu alvo. Paulo, ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Nós podemos observar que o mundo, o ser humano, estão correndo de um lado para o outro, procurando o caminho da felicidade, procurando o caminho da juventude, procurando o caminho da prosperidade, procurando o caminho que leva à paz, procurando o caminho que leva à saúde. Mas Jesus, ele está dizendo a mim e a você: eu sou este caminho. E ele vai falar na sua palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Jesus está dizendo para este mundo, para mim, para você está cansado deste caminho que você tem seguido? Você está cansado da vida que você tem levado? Você corre de um lado, corre para o outro, procurando a felicidade? Tudo que você faz dá errado, você tenta ir para a direita, não dá certo, você tenta ir para a esquerda, vai para um lado, vai para o outro, mas as coisas não dão certo. Jesus está dizendo a mim, a você, venha a mim, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Aleluia. Aleluia. E ele vai dizer também que ele é a verdade. Ele não é apenas o caminho, mas ele é a verdade. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Na cultura judaica, aleluias, a verdade tem um significado, um sentido maior que aquilo que nós entendemos. É verdade, ser algo certo, algo coerente. Mas na cultura do judeu, esta palavra, ela tem um sentido de fiel, confiável, imutável, alinhado com o caráter e o propósito de Deus. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos, olha, creia em tudo que eu estou falando, porque eu sou o caminho. Olha, vocês vão tentar, vocês vão ver várias coisas, vocês vão perceber, mas não saia, não vai para a direita nem para a esquerda, permaneça em mim, que eu sou o caminho. E o que eu estou dizendo é verdade, é confiável. A Bíblia fala que a palavra de Deus é digna de toda aceitação. E ele vai dizer que ele é imutável quando ele está dizendo que ele é a verdade. A palavra do Senhor não fala que pode passar os céus? E o quê? Passará os céus E a terra. E o que mais? Mas as minhas Palavras não passarão. Ele não tem sombra de variação. Eu acabei de dizer, ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. E quando ele disse para os seus discípulos que ele é verdade, ele está dizendo que o caráter de Deus, ser firme, constante, digno de confiança, estava nele. E ele é o próprio Deus. Aleluia. Em Jeremias 10:10 vai dizer que o Senhor é Deus da verdade. Salmo 119 e o verso 160 vai dizer, todas as suas palavras são verdade. Ele estava dizendo, se nós for olhar o verso 2 e o verso 3, ele está dizendo, olha, eu vou ter que ir, mas quando eu for, eu vou preparar um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mas quando eu preparar aquele lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Não esteja desanimado, não esteja com medo. Aleluia, Deus. Irmãos, pensa um pouco comigo. Quando nós temos uma pessoa de referência nas nossas vidas, vamos dizer que agora, o pai, o nosso pai, terreno, carnal, quando nós somos criança, para nós, ele é o nosso Superman. Qualquer coisa que vamos ter de sofrimento, ou de medo, ou de estar amedrontado, nós vamos correr atrás do nosso pai, porque nós confiamos que o nosso pai vai resolver o nosso problema. Aqui está o Elias, está a Milena, aqui está o Bruno, o filho do irmão Lautário, e a irmã, meu Deus, Marcela, me desculpa, irmã, falhou. Irmã Marcela, eles não se preocupam se amanhã vai ter trabalho, eles não se preocupam
se amanhã vai ter luz ou energia, ou se vai ter internet, ou se vai ter comida, ou se vai ter Nescau, se vai ter Toddy, se vai ter algo para comer. Eles não estão preocupados com isso. Porque eles veem em nós algo de segurança, algo de provisão. Então eles olham para nós e têm em nós um ponto de referência. Agora pense comigo. Quem era ali a referência para aqueles homens? Quem era a segurança daqueles homens? Quem era a pessoa que chegava e falava para o mar, para, cessa, falava para o morto, ressuscita, falava para o cego, veja. E ele está dizendo que ele vai embora. E eles vão ficar sozinhos. O que passaria na minha mente, na sua cabeça? Abandono, escassez, sofrimento, fome, vamos se dizer assim. Então aqueles homens pensaram, acabou. A nossa referência está indo embora. Nós não queremos perder. Nós não fomos criados para perder. Nós não suportamos a dor e um sofrimento de uma perda. Nós estamos falando de algo espiritual. Mas quem já perdeu algum ente querido da sua casa, da sua família, sabe como é a dor de você lembrar da sua referência, de você lembrar do seu porto seguro e você saber que ele não está mais lá. Você não vai conseguir recorrer mais àquela pessoa. Só quem já perdeu alguém sabe esta dor. Mas Jesus, ele disse para os seus discípulos: não se turbe, não se preocupa, não esteja desinquietos, acalma, eu vou preparar lugar, mas eu vou retornar. Mas isso ainda não era suficiente para eles. E Jesus começou a dizer essas palavras: eu sou o caminho, permaneça. Eu sou a verdade, permaneça. E ele vai dizer que ele é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que ele queria dizer ali, que ele é uma vida de plenitude, uma vida de comunhão com ele. João capítulo 11, peço à irmã Tamires que coloque para mim, por favor, João capítulo 11, verso 25. Olha o que Jesus queria dizer para os seus discípulos, quando ele estava dizendo que ele é a vida. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez, como assim nós estamos aqui nesta noite, talvez para os discípulos foi da mesma forma. Ainda não, talvez eles não foram convencidos daquilo tudo que Jesus estava dizendo. E Jesus, em João capítulo 14, o mesmo João capítulo 14, o verso 16, ele vai falar que ele é o Consolador. É uma palavra derivada do grego que quer dizer paracleto, que tem três significados, que tem alguns significados, sentidos de advogado, intercessor, defensor ou aquele que fortalece. Ele disse: olha, eu preciso ir, eu tenho que ir, porque quando eu for, eu vou enviar o seu defensor. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o advogado, aquele que te defende. Eu vou enviar aquele que vai interceder por você. Aquele irmão que tem o celular aí com o Google aí, pega para mim, por favor.
a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, ele estava dizendo, olha, eu preciso de ir, porque até agora eu estou dizendo para vocês de fora para dentro, eu estou fora, mas eu quero estar dentro de vocês. Romanos 8, 26, 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando ele estava dizendo que ele iria enviar um Consolador, e que ele estava dizendo que esse Consolador não ia estar naquela forma ali de matéria, de carne, por fora, mas ele ia atuar por dentro, intercedendo. Aleluia, glória a Deus. Aquele que fortalece, a palavra do Senhor fala que ele revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. E essa palavra grega são duas junções, é uma junção de duas palavras, para e kalel. Para quer dizer junto de, e kalel, chamar. Aquele que é chamado para junto de alguém, para defender, instruir, fortalecer e consolar. E eu convido você a se levantar nessa noite. Peço à irmã Tamires que me ajude aí, por favor. Eu tinha separado, mas eu não sei aonde eu notei. Que a palavra do Senhor fala que Ele que nos convence, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E se a gente for acompanhar toda a história dos discípulos, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e quando Jesus foi aos céus, e quando ele disse, no último momento antes de subir, ele disse para os seus discípulos, está em Lucas, ele vai falar, olha, fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus, ele tinha plena certeza que os seus discípulos precisavam do Consolador. Jesus, ele entendia que ele não poderia mais trabalhar na vida dos seus discípulos como ele estava trabalhando por fora. Ali ele estava em carne, mas agora ele precisaria habitar dentro deles na manifestação de Espírito. E era somente assim que ele ia conseguir fazer isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós, irmãos, precisamos, primeiramente, crer. Olha, você ouviu que ele é o caminho. Olha, você está desesperado, você está procurando saída e não vê saída. Ele falou que ele é a saída, ele é o caminho. Você está ouvindo muitas coisas aí e vem até dúvidas. Será que aquilo que o fulano está falando é verdade? Será que aquilo que eles estão falando é verdade? E Jesus está dizendo para você nesta noite, Ele é a verdade. Eu sou a verdade. Se você está cansado da sua vida, se você está cansado de dar murros em ponta de faca, se você está cansado de lutar, de pelejar, estou cansado da minha vida, já não quero mais viver. Então tudo bem, faça como Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas para que isso tudo possa acontecer,
Nós precisamos pedir o Consolador que venha sobre a minha vida, venha sobre a sua vida, e que nós venhamos dar espaço para Ele, e que nós venhamos dar lugar para Ele, para que Ele possa entrar dentro de mim, dentro de você, para que Ele possa te convencer, me convencer daquilo que é justo, daquilo que é pecado e daquilo que é justiça. Permita que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, na sua mente, na sua casa, no seu trabalho. Permita. Você precisa permitir que ao crer. Quantos creem nesta noite? Quantos creem nesta noite que Ele pode entrar na sua vida e resolver isso que precisa ser resolvido? Quantos acreditam que Ele pode entrar e fazer brotar vida aonde não há vida, brotar saúde aonde há doença, brotar recursos aonde há sequidão? Ele está pronto para te defender. Ele está pronto a te ajudar. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Todos. Ele não rejeita ninguém. Ele tem o caminho. Ele tem a saída. E Ele é o caminho. Ele é a verdade. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pus azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me resolveu meu lugar. Onde só derrama o teu Espírito Santo. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos e vamos orar neste momento. Levante as suas mãos e vamos orar. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. Oh Espírito Santo de Deus, neste momento nós pedimos ao Senhor que opere em nós e dentro de nós, como consolador, advogado, defensor. Nós precisamos, nós necessitamos do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Consolador habite em vós. Que o Espírito de Deus habite em você. Que você venha ter um caminho. E Ele é o caminho. Que você venha viver a verdade de Cristo. Que você possa viver a vida do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Santo, santo, santo! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus.
colocar a voz para fora. E eu descendo desse amor. Aleluia, Jesus. Em ti eu sei que morro. Oh, glória. Aleluias, aleluias. Espírito Santo de Deus, e que nós possamos ir embora convictos que agora o Senhor atua dentro de nós e derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas sem medida, copiosamente. Ó Deus, que nós possamos ser revigorados, que nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos a viver no Seu caminho e que nós possamos estar na verdade que é o Senhor, e que a vida do Senhor venha a abundar sobre nós e que nós possamos estar na Sua presença todos os dias das nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua semana. Seja uma semana vitoriosa nas mãos do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Pegue na mão do seu irmão e cumprimenta-o com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos